Olá, olá pessoal, estamos aqui mais um Papo Reto com Zaratini. E você que ainda não curtiu, curta aí o nosso canal, aciona aí a campainha para receber os recados de que nós estamos no ar. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a eleição do PT. Dia 6 de julho nós vamos ter as eleições do PT para renovar todos os diretórios. Diretórios zonais, municipais, diretório estadual e diretório nacional do PT. É uma eleição geral. Depois de 6 anos sem eleição, o PT voltou a ter uma eleição agora. Era para ter tido há 2 anos atrás, mas agora nós vamos ter a oportunidade de renovar as nossas direções. Isso é muito importante para o desafio que nós vamos ter o ano que vem, que é a eleição do nosso presidente Lula, a quem a gente quer de volta mais 4 anos lá no governo. E eu estou aqui hoje com um candidato a presidente do Diretório Estadual de São Paulo, que é o nosso companheiro Donato, que muitos de vocês já conhecem, e que está aí, candidato, encabeçando a chapa PT Sem Medo. Não é isso? PT Sem Medo. Não, peraí, deixa eu falar, Donato. Calma aí. Donato foi presidente do Diretório do Campo Limpo, aqui em São Paulo, 2 vezes, né? E dirigiu a campanha do Lula em 89, aqui na Zona Sul de São Paulo. Depois voltou como presidente, foi de todos os diretórios, tal, municipal, estadual, mas em 2012 ele era o presidente do Diretório Municipal de São Paulo e elegeu o Fernando Haddad prefeito. Então é um presidente que tem bagagem, né? Sabe dirigir uma campanha, sabe organizar o partido. Diga aí, Donato, você é candidato? Como é que é essa ideia aí? Sou sim, Zaratini, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui no Papo Reto. E vamos conversar aqui sobre o nosso PT, principalmente no estado de São Paulo. A gente está bastante animado com o processo de debate, né? A gente tem visitado várias cidades, conversado com a militância, percebido as insuficiências, a agonia da militância e, enfim, estamos aí tentando apresentar propostas e respostas para isso. É isso aí. Donato, nós em 2018, o presidente Lula perdeu a eleição no estado de São Paulo por 8 milhões... Aliás, o Fernando Haddad, candidato a presidente, perdeu por 8 milhões de votos. Em 2022, o Lula perdeu também, mas por 3 milhões e meio de diferença. Essa redução da diferença foi mais do que suficiente para o Lula ganhar a eleição. Aí nós chegamos em 2024 e achando que o PT ia pegar esse empuxo, e no estado de São Paulo a gente acabou não ampliando significativamente nem o número de vereadores, nem o número de prefeitos. O que aconteceu? Como é que você explica esse fato de que nós não crescemos em 2024 o mesmo crescimento que nós tivemos em 2022? Zaratini, responder essa pergunta é a chave para a gente, primeiro, identificar nossos problemas para poder superá-los. Em 2022, nós tivemos o melhor resultado da história do PT. O Fernando Haddad teve, no primeiro turno, mais de 35% dos votos, superando, inclusive, o Mercadante, que lá, acho que em 2010, havia tido um resultado também nessa ordem. Então, foi o melhor resultado da história. No primeiro turno, quando você tem outras opções, tinha o Ciro Gomes, tinha a Simone Tebet, você tinha... Então, escolher o candidato do PT, 35% dos paulistas. Já em 2024, a gente viu que nas eleições municipais isso não se refletiu. Muito pelo contrário, a gente manteve 4 prefeituras apenas, sendo que com menor densidade eleitoral do que as 4 que a gente tinha. A gente ampliou um pouco o número de vereadores, mas muito pouco. A gente já chegou a ter 600 vereadores no estado, está por volta de 150. Então, aonde está o problema de 2022 para 2024? Por que esse eleitor que votou no Lula, votou no Haddad, não votou no PT nos municípios? Eu acho que tem muitos fatores. A disputa municipal, às vezes, envolve uma disputa muito desigual do termo de recursos. Você teve
esse festival de emendas do Centrão, emendas parlamentares, que reforçaram muito a presença desses deputados nas regiões, mas tem uma coisa que a gente não pode esconder: o PT se desarticulou no Estado, né? A gente anda pelo Estado e a situação da organização partidária é muito ruim. A gente tem diretórios municipais muito enfraquecidos quando eles existem. As macro-regiões que deveriam coordenar e fomentar esses diretórios, infelizmente, não são um espaço político de debate, e hoje tem uma situação anômala, fruto de uma situação financeira, é verdade, mas que gera um problema político, é que os coordenadores de macro, são 20, eles não são mais da estrutura do PT, eles são da estrutura de mandatos parlamentares. Então, eles fazem a política do mandato e não a política do partido. Isso é um problema. É evidente que cada um tem sua liberdade para apoiar o candidato que quiser, não é disso que se trata. Mas você mistura, e isso enfraquece o PT. O PT não pode ser uma federação de mandatos. O PT tem que ter um projeto político, tem que ter linha política para o Estado. Então, o problema organizativo decorre também de uma falta de ação política. O PT está funcionando. Isso não é um problema só do Estado, mas no Estado é bastante grave, só no momento eleitoral, de 2 em 2 anos, na véspera da eleição. Um partido como o nosso não se sustenta dessa forma. Paradoxalmente, para ter sucesso eleitoral, nós temos que ser um partido vivo o tempo todo, colado nas lutas sociais, com campanhas nacionais. Nada me convence que a gente não deveria ter uma campanha nacional contra a escala 6x1, comandada pelo PT, ou pela taxação das grandes fortunas e pela isenção do imposto de renda até 5 mil, comandada pelo PT. Evidente, articulada com outras forças, mas o PT com uma ação própria, articulada. Ou, no Estado, uma campanha articulada contra os pedágios do Tarcísio, que está tendo, em várias regiões do Estado, uma rebelião, mas com o PT à margem. Então, se o partido não existe permanentemente, não adianta querer que ele, na véspera da eleição, exista e dispute em condições piores, sem a estrutura, sem os recursos, sem o dinheiro que os outros têm. Mas isso é da história. Eles são os partidos das classes dominantes, e nós não. Nós temos que ser o partido ligado à luta social. Só para lembrar, né, Donato, quem fez primeiro comício da campanha das diretas foi o PT no Pacaembu, não foi isso? Exatamente, eu estava lá, em setembro, não, em 2000 e... 2000 não. 80 e... O primeiro comício foi em 84, por aí. Foi em 83, setembro de 83, lá no Pacaembu. E eu participei desse comício. E foi o fato de que ali começou a campanha das diretas, que depois o MDB acabou aderindo, né? E no fim das contas ganhou também muito voto o MDB, mas o PT foi para a rua fazer campanha. Pautou, né? E pautou o tema das eleições diretas, né? Como a gente tem que pautar essas questões, né? Que estão aí, a bola está quicando. Você vê qualquer pesquisa sobre contra a escala 6x1, da maioria da população a favor. Qualquer pesquisa sobre taxar grandes fortunas dá uma grande maioria do povo a favor de taxar as grandes fortunas. Então, por que nós não estamos indo conversar com esse povo? Por que cada diretório municipal, mesmo de uma pequena cidade, não vai lá na farmácia, na rua comercial do centro, com os comerciários e discutir a escala 6x1? A gente tem que ser esse partido, colado nas lutas do povo. E as lutas locais, naturalmente, em cada cidade tem sua dinâmica. Então, eu acho que essa falta de vida partidária leva ao nosso esvaziamento, inclusive eleitoral, né? Então, a gente tem que reverter isso. A gente tem um terreno fértil, porque a gente vai no interior, Zaratini, e muitas vezes o militante do PT está acuado. Ele fala, não, mas aqui é muito... Lá em Itanhaém, por exemplo, eu estive numa plenária e um militante falou, mas aqui é muito difícil, a direita é muito forte. Daí eu fui olhar, primeiro turno das eleições de Itanhaém, Lula 42%. Falei, pô, mas a gente não é majoritário aqui, mas nós somos muito fortes, nós temos um terreno fértil para trabalhar. É evidente que as elites locais, os coronéis locais vão nos pressionar, e a gente às vezes se impacta por isso
e a gente não olha para o povo e não percebe que tem uma grande adesão no povo ao que é o PT, ao que é as nossas causas, a luta contra a desigualdade, a luta por uma vida melhor para o nosso povo. O PT está muito identificado, construímos isso em mais de 40 anos de história. Não, e a gente sabe que as lideranças, elas acabam surgindo nesses movimentos, né? São movimentos que vão além da campanha eleitoral, porque quando você faz campanha eleitoral, você faz para um candidato, para um partido, mas e aí pessoas que não acreditam, às vezes, no candidato ou no partido, não se engajam. Mas quando você faz uma campanha de um tema que abrange a sociedade, é que aparece gente que se transforma em liderança, né? Tem que se mexer, né, É para dar lógico, fruto. não é isso. O PT surgiu num grande ascenso da luta popular no Brasil contra a ditadura e esse processo que gerou dezenas de milhares de lideranças aí pelo Brasil afora, né? Éramos todos jovens, né? Você falou que eu fui presidente do PT Campo Limpo, eu fui em 89, eu tinha 29 anos na primeira campanha do Lula. E já era um dirigente partidário de uma área importante da cidade. Se a gente não se movimenta, e se a gente não está nas lutas, a gente vai. É isso, não vão surgir lideranças dessa forma. Vão surgir lideranças muito em torno de mandatos, aí com uma característica também muito voltada para a disputa eleitoral e sem essa relação tão necessária com a população e com as lutas do povo. Tem outro problema que se fala muito, né? Isso se toca muito. Ah, o PT está envelhecido, o PT não tem renovação, né? Como é que está isso? Você acha que realmente não tem renovação no PT? Ou o que está faltando para que haja essa renovação ou para que ela apareça? Olha, tem algum grau de renovação. Se a gente olhar a eleição aqui no estado de São Paulo, mas acho que no Brasil também, você elegeu muitos vereadores e vereadoras jovens. Isso é algo que a gente tem que estimular mais. Mas também a gente tem que olhar o outro lado, é que a gente tem uma militância relativamente envelhecida, que eu acho que tem a ver com isso. O PT, ele se institucionalizou demais. Ele tem que ter o pé no institucional, naturalmente. A luta institucional nos parlamentos é fundamental. Mas é necessário ter um pé na luta social e um pé num sonho de sociedade, porque a juventude vai ser atraída por uma utopia. E a nossa utopia não pode ser quem leva mais emenda para o município. Porque a gente leva, eu sou deputado, você é deputado, a gente tem uma cota de emendas, a gente faz emenda, mas a nossa disputa não pode ser em torno de quem leva mais emendas, porque a direita também leva emendas, ela tem mais emendas do que nós. A nossa disputa tem que ser em torno de qual sociedade nós queremos. Isso se dá lutando pela taxação das grandes fortunas, como eu disse, lutando por uma redução da jornada de trabalho, dialogando, falando, nós queremos uma sociedade menos desigual, mais justa, mais inclusiva, um Brasil soberano. Então, tem várias frentes de luta que a gente tem que trabalhar para atrair essa juventude. Então, acho que às vezes tem um desvio na nossa atuação que faz com que a juventude não se aproxime da gente, ainda que ela vote na gente. Se a gente for ver eleitoralmente, o voto dos jovens, 16 a 24 anos, é majoritariamente no PT em todas as eleições, é só ver as pesquisas. Mas a gente não está conseguindo engajá-las no dia a dia da vida partidária. Ô, Donato, e vem cá, você falou aqui da estrutura do PT, né? Hoje o PT está mais ou menos em 400 municípios do estado de São Paulo, são 645 municípios, está organizado mais ou menos em 400 municípios, que é um número bastante grande, nos maiores com certeza, quase todos, né? Agora, o que você acha que precisa ser feito do ponto de vista de organização do PT? Como fazer essa organização ser mais vibrante e fazer com que o partido se movimente melhor? Então, a organização sempre está ligada à política. Então, você precisa ter uma atuação política no Estado permanente, né? A gente teve lutas importantes contra o governo Tarcísio que não viraram uma luta no dia a dia da população. Por exemplo, a privatização da Sabesp. A gente fez uma luta parlamentar grande
mas a gente não conseguiu articular um movimento, porque também não E, teve uma coordenação. E o povo contra a privatização da Pois é, Sabesp. e majoritariamente Pesquisas... contra, né? Então a gente estava, se a gente fizesse uma campanha, a gente estaria remando a favor da maré. Não era uma luta inglória, muito pelo contrário, do ponto de vista da opinião pública, ela era inglória no parlamento, onde a correlação de forças era muito desfavorável. Mas na população, no debate público, era uma luta que a gente poderia ter feito de maneira mais contundente, mais articulada, mais organizada. Então, primeiro a política, né, como eu já frisei. Mas é necessário que a direção tenha canais permanentes, tanto de dirigir e apontar rumos para a base, como de ouvir a base. Então, o PT se estrutura com a direção estadual, com as macro-regiões e com os diretórios municipais. Esses canais não estão funcionando. Não adianta ter as macros e cada coordenador de macro faz o que quer da sua cabeça. Ele precisa ser dirigido, reunir mensalmente com o executivo estadual, por exemplo, todos os coordenadores de macro. Por outro lado, nas macros, ele não pode ser dono da macro, ele não pode agir sozinho como age hoje. Ele tem que ter um conselho da macro que ele discuta, que ele debata. Eu vou além. Quando eu fui presidente do Diretório Municipal de São Paulo, eu criei uma coisa que deu muito certo, tanto que existe até hoje, que é o Congresso das Direções Zonais. Em São Paulo são 37 zonais, 15 dirigentes eleitos em cada zonal. Isso dá quase 500 dirigentes, mais os setoriais. A gente fez um encontro desses 500 dirigentes e definiu a política, que inclusive levou à eleição do Haddad. Foi tudo discutido no Congresso dos Zonais. Foi discutido a prévia, foi discutido as diretrizes de programa de governo e foi feita uma coisa que eu me orgulho muito, que foi descentralização de recursos. A gente, inclusive, decidiu no Congresso como ia descentralizar os recursos do Diretório Municipal para que cada diretório tivesse uma sede. E a gente conseguiu fazer isso. Tanto que eu saí da presidência, dos 37, 36 tinham sede. Então, é necessário dar transparência. Uma reclamação que a gente ouve muito. O fundo eleitoral não teve transparência nenhuma no seu debate. E o problema fundamental, e acho que você entende disso mais do que eu, foi que a direção nacional concentrou o fundo eleitoral na mão dela. Toda cidade com mais de 100 mil eleitores, quem dirigia o processo e distribuía o fundo eleitoral foi a direção nacional e não a direção estadual, né? Então a gente precisa ter uma direção estadual que se imponha. Não é possível aceitar que ela abra mão da sua função principal, que é dirigir o partido na eleição nas grandes cidades. É evidente, você discutir se vai ter aliança ou não, às vezes envolve até um debate nacional, mas os fundos não tem nada a ver com isso. Aliás, sempre teve uma tradição no PT de que a discussão política das grandes cidades se daria nacionalmente, porque, lógico, você faz um acordo em São Paulo, influencia no Rio, o de Belo Horizonte influencia no Pará, sei lá, tem acordos que são nacionais, né? Porque os partidos também têm, todo mundo olha esse xadrez. Mas daí, quer dizer, dessa questão de discutir os acordos, se transformou em concentrar o controle do dinheiro, do fundo eleitoral. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Isso é uma lógica que prejudicou muito o partido na eleição. Então, eu acho que São Paulo, o fundo eleitoral, acho que eram 600 milhões. 600 milhões de reais. São Paulo é 22% do eleitorado. São Paulo tinha que brigar por ter 130 milhões, se não 130, 100 milhões na mão para se distribuir. Imagina isso distribuído com critérios, discutindo as prioridades, porque as prioridades têm que ser discutidas publicamente. Isso aí não mata ninguém, porque isso é política. Quando você discute prioridade, você discute política. Se você errou na prioridade, depois você troca a direção. Mas, enfim, se é um debate democrático, apropriado por todo mundo, a gente vai fortalecer o partido no Estado. Mas quando vira uma coisa secreta, que você não sabe os critérios, isso só vai gerar desconfiança, vai gerar desânimo, vai gerar um monte de descrença, um monte de gente que foi candidato vai deixar de ser, porque fala, eu já fui preterido nessa vez, então não entendi como é que foi a distribuição. Então isso é muito ruim. Então acho que tem que ter uma transparência absoluta nos recursos. Eu sei que o diretor estadual
tem uma dívida enorme, tem problemas financeiros, não quero abstrair isso, mas o fundo eleitoral não tem nada a ver com isso. E mesmo o diretório estadual, algum recurso tem, então ele precisa democratizar esse recurso. Exato. E tem o recurso do fundo partidário também, que são cerca de 100 milhões de reais por ano, né? Que o partido nacionalmente recebe e que deveria fazer com que isso chegasse aos diretórios estaduais e os estaduais distribuírem aí para os seus principais diretórios, para suas macros, né? E essa questão das macros, você acha que dá para dinamizar essa ideia de macro-região? Acho que era bom explicar para o pessoal que muitas vezes não sabe como é que funciona isso. É bastante simples, apesar do nome. Você agrupa uma série de cidades regionalmente, se dividir o estado em 20 regiões, algumas já são meio Baixada Santista. Então você tem lá, acho que 13 cidades, que é a macro-região Baixada Santista. Sorocaba tem outro tanto de cidades. E você tem um coordenador do partido eleito nessas cidades que coordena e é digamos, a gestão intermediária entre o diretório estadual e os municipais. Agora, a macro não pode ser apropriada por um mandato ou o coordenador agir como se fosse dono da macro. Então, ele tem que ter um mecanismo permanente de debate. O que eu proponho é o Congresso das Direções Municipais da Macro, ou seja, todo mundo que foi eleito agora, dia 6 de julho, a gente reúne em determinado momento naquela macro e ele vai decidir, inclusive, se a macro tem um debate. Essa macro é muito grande, Ribeirão tem 80 cidades. Bom, decide se dá para tocar ou se divide. E tem umas macros meio estranhas, né? Tem uma que começa em Franco da Rocha e vai até Serra Negra, né? Pois é, então esse desenho tem que ser discutido com a base do partido, com os municípios, ver se é adequado ou não. Mas mais importante que essa organização é discutir o que unifica essas macros, né? Quais as campanhas políticas, qual a característica local, inclusive para conversar sobre um programa de governo para as regiões. Então, acho que a macro tem um papel importante, organizador, mas ela não pode ser uma instância burocrática como é hoje. E tem coisas, né, Donato, como, por exemplo, a força das universidades no interior, né? É uma coisa que durante muito tempo foram as universidades um celeiro de quadros do PT no interior do estado, acho que até mais do que aqui na região metropolitana. E isso está meio afastado, né? Quer dizer, tem um distanciamento, porque a universidade é sempre um centro de debate, né? É um centro de agitação, de mobilização. Claro, isso é fundamental, a gente se aproximar desse debate, dessas universidades. Elas, em geral, têm algum papel regional, têm uma leitura regional, não só as universidades, os institutos federais que o presidente Lula tem por todo o Estado e que são cada vez mais integrados com a vida da região. Eu vi, por exemplo, que o Instituto Federal de São Roque tem um curso de vinicultura para a questão do vinho. Então, as coisas estão lá, estão articuladas. Você quer discutir a vocação da região, você vai precisar discutir com a universidade. Então, é fundamental essa interligação e esse debate com quem está pensando a região, né? Donato, você é líder do PT lá na Assembleia Legislativa, líder da nossa bancada, e tem uma questão política também, né? Que nós vamos ter que enfrentar de como nós vamos nos organizar aqui para derrotar o Tarcísio nas eleições, para eleger o Lula, para eleger uma bancada maior de deputados estaduais e de deputados federais, eleger senadores. Quer dizer, nós temos que ter um projeto de vitória, né? E eu Claro. acho que hoje a minha sensação assim é que o PT está um pouco diminuído, um pouco acanhado. Como é que você vê isso aí? É possível ganhar do Tarcísio? Eu acho que é, porque é um partido que teve 45% no segundo turno, tem que pensar que é possível. Por que a gente não pensaria que a gente não pode conquistar mais 5, 6% da sociedade, dos eleitores? Não tem razão objetiva para isso, só subjetiva, de a gente ficar encolhido. Eu acho que a gente precisa ter uma chapa forte. Essa é a primeira sinalização que você dá para o eleitor, que entrou para ganhar.
Então, a gente teve um candidato que teve o melhor desempenho da nossa história, que foi o Fernando Haddad. Então, ele tem que liderar a nossa chapa, na minha opinião. A gente tem, hoje, na aliança que governa o país, o vice-presidente Alckmin, que eu acho que também pode jogar um papel na eleição em São Paulo, por exemplo, no Senado. Então, eu acho que a gente tem que pôr os melhores. Se a gente pôr os melhores, a gente sinaliza para o eleitor que a gente entrou para ganhar. Agora, se a gente vier com um projeto acanhado, o eleitor também vai achar, bom, vocês não estão querendo ganhar. E é fundamental ter uma chapa forte para ajudar na eleição do Lula, porque não vai ser fácil. Então, a gente não pode brincar em serviço. No estado mais populoso, mais importante do país e com mais eleitores, a gente não pode entrar na dividida de pé mole, senão vai quebrar o pé. E o governo do Tarcísio, Donato, isso também, porque todo mundo fala o Tarcísio é muito aprovado, tem uma aprovação maravilhosa, né? Tudo que ele faz é positivo. Você que está acompanhando o dia a dia lá do Tarcísio, como que as coisas que ele está fazendo, você acha que tem como romper essa couraça aí que a mídia faz em torno dele? Tem, primeiro que é uma coraça artificial. Essa é a primeira coisa que tem que falar. O governo é ruim. E ele não é excepcionalmente avaliado. Ele tem uma blindagem da mídia, porque ele foi escolhido pelo capital financeiro e pelo agronegócio, e por setores da mídia majoritária, como o candidato para disputar com o Lula. Não sei se conseguirá ou não, né? Não vou entrar aqui no terreno das hipóteses, né? Mas ele, candidato a governador ou candidato a presidente, ele tem que ser duramente enfrentado. E o seu governo tem que ser passar por uma radiografia. E se a gente for ver as várias áreas do governo, nada funciona. A educação é um desastre, essa coisa da plataformização que o Feder implantou. Hoje eu tive na ETEC o Irapuru, lá no fundão do Butantã, lá no João 23. Prédio cheio de problemas, não tem dinheiro para manutenção. É uma vergonha. E ele falando que está investindo em ensino técnico. Você vai na saúde, a fila para exames e para operações é enorme. Se põe a culpa numa entidade que parece uma entidade divina que chama CROSS. A CROSS é um sistema de regulação. O que falta é vaga em hospital estadual. E é isso que está faltando, e não tem investimento para isso. Na segurança pública nem se fala. Primeiro, uma insegurança enorme, né, das pessoas de andar na rua com celular, com aliança, não pode mais. E, ao mesmo tempo, uma política de violência policial que, além de ser, em qualquer situação, condenável, não está resolvendo o problema. O problema só está aumentando. Aumentou latrocínio, aumentou feminicídio. Então, é um governo que, nas grandes áreas, é muito ruim. E a única pauta dele é privatizar, privatizar e privatizar. Privatização escandalosa da Sabesp, que o povo já está pagando as consequências nas contas de água, no péssimo serviço, na falta d'água, na qualidade da água, e por aí vai, né? A Via Mobilidade aqui nos trens em São Paulo é o abandono completo, né? E ele quer privatizar mais linhas do metrô. Então, é um governo que, na hora que a gente for para o debate político, numa campanha eleitoral com tempo de TV, para desconstruir esse governo, é possível desconstruí-lo. Mas nós não podemos esperar a eleição, nós temos que fazer uma luta política desde já, não só no parlamento, como eu digo, mas todo dia nas ruas e nas redes. Donato, você está vendo aí grandes desafios, né? E o Tarcísio busca responder esses desafios com alguns programas, né? Ele fala agora que criou um programa social. Eu não sei se ele deu um nome, algum Superação. Nome. Superação, né? Superação. Que ele vai ensinar o povo a pescar, né? Que não vai só dar o peixe, vai ensinar o povo a pescar. E vai atingir 35 mil famílias, né? 35 mil famílias que nós temos hoje no estado de São Paulo. Se eu não estou enganado aqui, mais de... Bom, temos alguns milhões de famílias recebendo o Bolsa Família. 2 milhões e 300 mil. 2 milhões e 300 mil, e ele vai beneficiar no programa dele, programinha, né? 35 mil. Na verdade, são 105 mil. O programa é dividido em duas possibilidades. Certo.
E tem a moradia, que ele anunciou que vai fazer 50 mil casas. 200 mil. 200 Ele disse mil? que já entregou 50 mil, que é outra Ah, e que farsa. vai chegar em 200 mil. Não, deixa eu falar. Não, é impressionante. E não tem imprensa para mostrar o óbvio. Porque a imprensa ajudou ele a bater bumbo nessa operação e ninguém fez perguntas óbvias. O Bolsa Família são 2 milhões e 300 mil pessoas, 21 bilhões de reais que o governo federal gasta aqui. Esse programa dele vai gastar 500 milhões, sendo que 150 é para as prefeituras estruturarem lá a área de assistência social, outro tanto é para ONGs, e para o povo mesmo vai chegar um pouquinho. R$ 150 se o cara fizer um cursinho de 3 meses. Você acha que o cursinho de 3 meses vai capacitar alguém para voltar para o mercado de trabalho? E a gente descobriu uma coisa hoje que é mais incrível ainda. O critério de escolha das cidades onde vai ser aplicado o programa tem um critério é PIB alto e oferta de vagas de emprego. Então você vai pôr o programa aonde você já tem Tá emprego. melhor. Então você vai no Vale do Ribeira com extrema pobreza lá, que não tem emprego, lá não vai ter o programa. Vai ter só em zona rica. Então e é Ribeirão só Preto, Campinas. Pois é, e é só para ele ter uma bandeira eleitoral para dizer que ele sabe fazer um programa com a tal da porta de saída, que eles tanto insistem que precisa ter uma porta de saída. Só que o Bolsa Família tem porta de saída, porque na hora que ele ativa a economia local, você gera mais demanda, você gera mais emprego e cria a porta de saída. Você não vai criar a porta de saída só dando cursinho para as pessoas. Isso aí não existe, até porque tem pessoas que não têm porta de saída. Uma mãe solo com as crianças em casa, ela precisa, além do programa, precisa de creche. Ela precisa não consumir toda a renda dela no aluguel, ela precisa de moradia. Então, combater a pobreza, que todos nós queremos, e a superação da pobreza passa por um conjunto de políticas e não por marketing. Exatamente. Donato, voltando aqui para articulação política, né? Você falou de ter uma chapa forte, você citou aí o Fernando Haddad como um possível candidato a governador, né? Você vê essa frente aí, como você vê essa constituição dessa frente? E como você vê a questão das federações? Porque nós estamos tendo também um movimento de concentração partidária nesse momento, né? A gente vê lá a União Brasil fez uma federação com o PP, né? O PSDB que está moribundo lá fez com o Podemos, o MDB está conversando com republicanos, enfim, estão se formando blocos, né? Grandes blocos parlamentares, mas também eleitorais, né? Então, como é que seria essa articulação de uma frente e como seria, no seu ponto de vista, uma possível ampliação da federação partidária? Não, eu acho que nesse momento que a gente está enfrentando a extrema-direita no Brasil e no mundo, mas o Brasil vai ser o terreno da principal batalha o ano que vem, a principal eleição no mundo o ano que vem é a eleição brasileira. A gente não pode brincar em serviço. Então a gente tem que juntar todo mundo. Esse mecanismo da federação, que é o mecanismo que existe, permite que os partidos mantenham sua identidade, seu funcionamento, mas se articulem numa frente eleitoral para ter mais capacidade nessa disputa. Eu sou a favor da frente mais ampla possível, da federação mais ampla possível, evidente, com os princípios mínimos aí de defesa da justiça social, da soberania nacional, enfim, os princípios básicos do que é ser progressista. Eu acho que a gente tem que abrigar todo mundo que topar a vida a querer participar dessa frente. Não sei a disposição dos outros partidos, mas eu acho que a gente, como o maior partido que lidera esse processo de resistência ao fascismo, ou seja, a defesa da democracia no Brasil, depende do PT. E a gente tem que estar à altura dessa responsabilidade, procurando unir todos que estão nesse campo. Muito bom. E vamos fazer uma chapa, né? Como é que vamos fazer essa chapa? Vamos articular o PSB, que tem o Geraldo Alckmin e o Márcio França, né? Sim. O Márcio tem uma disposição grande de ser candidato também a governador, né? E, evidente, tem que ser ouvido também nesse processo. Não, sem dúvida. Eu acho que eu coloquei minha situação ideal, mas é evidente que isso depende das pessoas, né? Eu acho que quando você faz parte de um projeto coletivo,
você tem que levar em conta esse projeto, mas as pessoas também decidem o que acham melhor, né? Então, eu não sei o que o Haddad e o Alckmin pensam disso, mas o Márcio França já colocou o nome à disposição, o nome para ser considerado, já foi governador, foi candidato a governador, foi para o segundo turno, candidato ao Senado, então a gente tem que dialogar com ele também sem nenhuma restrição. É isso aí. Dia 6 de julho, Donato, eleição do PT, você tem a chapa PT Sem Medo. Como é que é esse sem medo? A gente tem que ter um PT sem medo de ousar, sem medo, um aspecto que eu não falei aqui, a gente não pode continuar levando de 7-1 nas redes sociais. Isso é uma boa coisa. Como é que vai ser a comunicação do PT? Pô, nós Você temos que revolucionar a comunicação. Não é possível, no momento que você está discutindo inteligência artificial, que você tem os instrumentos que tem, a gente não conseguir chegar nos nossos filiados. Qualquer cidadezinha que eu chegar e fizer uma mensagem do PT, impulsionar para aquela cidade, chamando para uma reunião, nós vamos atingir a cidade toda e vamos organizar o PT lá. Então a gente tem que utilizar esses instrumentos que existem hoje para conversar amplamente. E a gente não tem nem o panfletinho, quanto mais uma mensagem organizada nas redes. Se a gente organizar, eu estava vendo, mas tem centenas de milhares de telefones no banco de dados do PT. E a gente não consegue organizar a lista de zap dos filiados do PT para a gente passar informação. O básico, lista de transmissão que todo mundo faz, né? Então é ter disposição de entrar nesse mundo digital e disputar para valer, organizando nossa base, produzindo com uma linguagem mais adequada também, que é a linguagem da rede, que a gente sabe que não é a mesma linguagem de programa eleitoral, de televisão. Então a gente tem que entrar nesse mundo, organizar nossas narrativas como a direita organiza. Você sabe que a direita, às vezes ela parece que ela é maior do que é, mas é que ela organiza a narrativa dela. Se naquela semana ela vai falar daquele assunto, todos falam daquele assunto. Todos os principais influenciadores da direita falam daquele assunto. Não é tão difícil fazer isso, precisa ter direção política, precisa ter gente pensando sobre isso. E nós temos, olha, 18 deputados estaduais, 11 deputados federais e 150 vereadores. Cada um tem a sua redezinha, né? Claro. Se a gente articular todo mundo aqui, a gente consegue dar uma audiência muito grande, né? Exatamente. Se a gente articula isso, a gente também tem influenciadores que não estão no espaço parlamentar. Todo parlamentar é um influenciador natural, mas você tem os influenciadores da internet mesmo no campo progressista. A gente tem que articulá-los, tem que incorporá-los nesse processo de debate, de reflexão sobre a rede e como atuar melhor, né? Então a gente não pode ser tão amador como está sendo hoje. Isso não depende de muito dinheiro, isso depende de vontade política e decisão de fazer. É isso aí, Donato. Vamos para frente. Dia 6 de julho é PT Sem Medo, Donato presidente. E na chapa nacional também, vamos ter uma chapa nacional e o nosso presidente aí, vamos apoiar o Edinho, né? É isso, eu estou confiando na candidatura do Edinho. O Edinho também tem falado, feito um discurso de mudança, apesar de ser do campo majoritário, deixar claro isso, que tem grande responsabilidade por essa situação, mas o Edinho está com discurso, a gente conversou bastante com ele sabe dos desafios do PT e sabe que é preciso mudar, e a gente está confiando que ele vai dar rumo para a nossa direção nacional. É isso aí, gente. Então, dia 6 de julho, vem com a gente, vamos lá eleger o Donato presidente e PT Sem Medo na cabeça.